vamos orar. Então, começar a nossa aula de hoje, né? Nossas discussões. Vamos ficar de pé, vamos orar e pedir que Deus abra o nosso entendimento para que a gente consiga transmitir e também absorver o que Ele, por meio da Sua palavra, intenciona nos passar esta noite. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui. Te louvamos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, abençoe cada um dos Teus filhos que já estão aqui, aqueles que ainda chegarão. Senhor, abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Nós vamos trabalhar o nosso conteúdo hoje, apologética. Nós temos aí a oportunidade de aprofundarmos um pouco mais. E nós vamos aqui trazer algumas discussões no decorrer destas unidades. Mas, nesse conteúdo de apologética, nós vamos estudar aí definição e importância histórica, a unidade 1. Nós vamos estudar na unidade 2 as cosmovisões, ou seja, as formas de percepção de mundo, de acordo com o que nós temos e entendemos de fé, de filosofia, pressupostos e caracterização dos falsos profetas e os desafios. Também na unidade 3, nós trabalharemos a igreja confrontando biblicamente questões difíceis, parte 1, e a igreja confrontando biblicamente questões difíceis, parte 2. Tá? O que é apologética? Onde é que nós usamos a apologética? Por que é necessário a apologética aos nossos dias? Qual é a necessidade da apologética para os nossos dias? Defender a nossa fé. Ter argumento, ter suporte para que a sua fé não seja minada. É de admirar que haja pessoas de contexto cristão, pessoas que nasceram e criaram dentro de igreja e não sabem o que é apologética. É de admirar, tanto que o conteúdo, ou talvez essa disciplina, não seja tão trabalhada ou elaborada entre os grupos cristãos. Aí no capítulo 1, a importância da apologética cristã. A importância da apologética cristã. Definições, objetivos, interdisciplinaridade e transversalidade. O que é isso aí? Interdisciplinaridade e transversalidade. O que é a interdisciplinaridade? E o que é a transversalidade? Elas se relacionam. A apologética, enquanto disciplina, relacionando-se com outras áreas da teologia. A apologética, se relacionando com a hermenêutica, se relacionando com a exegese, se relacionando com a teologia sistemática e por aí vai. A interdisciplinaridade e a transversalidade. O que seria essa transversalidade? Quando a gente fala do ponto de vista da educação, disciplinas transversais. O que seriam essas disciplinas transversais? Suponhamos que as disciplinas da matriz curricular, seja português, matemática, ciências da natureza, ciências exatas, história, geografia, suponhamos que estas sejam as disciplinas da matriz curricular. Aí nós temos os temas transversais, que poderia acrescentar educação ambiental, poderia acrescentar um tema transversal, a disciplina educação no trânsito, por exemplo. São temas transversais, ou seja, aqueles que não estão dentro da matriz curricular como disciplinas obrigatórias, mas são temas transversais trabalhados no curso a fim de que haja uma discussão desse tema também dentro do conteúdo geral. Então, quando nós falamos de transversalidade da apologética,
Essa é a apologética perpassando várias áreas do conhecimento. É a apologética perpassando várias áreas do conhecimento. E nós temos aí a origem do ser humano, nós trabalhamos antropologia, vamos tratar de ser humano, nós trabalhamos antropologia. Quando a gente vai para a filosofia, a gente está trabalhando também uma questão filosófica que tem a ver com o ser humano, naquilo que ele sabe, naquilo que ele conhece, suas percepções e etc. Também a biologia, porque a biologia, ela também faz parte da nossa. Não tem como a gente falar em ser humano sem falar de questões biológicas. É impossível falar de ser humano. Nós somos gente, nós somos seres vivos e nós estamos em um contexto que esse contexto tem um ambiente, tem o meio ambiente, tem a fauna, tem a flora e tem a nossa responsabilidade enquanto pessoas que Deus colocou aqui para cuidar do que é dele. Porque tudo é dele. Do céu, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e tudo que nele há. Tudo é do Senhor. Então, quando eu não me responsabilizo ou eu vou agir de forma irresponsável para com as questões do ambiente, das questões da biologia, das questões que envolvem o ser em si, então, se eu sou irresponsável, logo isso aí vai trazer um prejuízo. Então, a apologética perpassando por todas essas questões aí. Dentro dessas situações, nós temos aqui quais são os objetivos da apologética cristã. Nós colocamos 3 aí: ensinar, rejeitar e encorajar. É o que nós temos aí. Ensinar tem vários objetivos. Eu destaquei o ensinar e esses outros aí, porque nós precisamos cada dia mais ensinar sobre o quê? Sobre as Escrituras, e essas Escrituras precisam estar massificadas entre toda a comunidade evangélica, ensinar a igreja a rejeitar os falsos ensinos. Ora, se eu vou ensinar a rejeitar um ensino que é falso, logo, como é que eu sei que o ensino é falso? Qual é o parâmetro de comparação para que se descubra que o ensino é falso, a fim de que apresente o ensino que é verdadeiro? E se eu não tenho parâmetro de comparação, então para mim qualquer ensino serve, porque eu não tenho referenciais do que é certo e do que é errado. A doutrina, ela é de Deus, a doutrina, ela é dos homens e a doutrina é de demônios. Os demônios têm suas doutrinas, os homens têm suas doutrinas e a Bíblia, ela é a sã doutrina. A Escritura, por isso que Paulo diz, fala o que convém, o quê? A sã doutrina, porque Paulo distinguia muito bem o que era doutrina falsa e o que era doutrina verdadeira. O que a igreja, como objetivo, ensinar a refutar ou a rejeitar os falsos ensinos ou os falsos mestres. Então, uma igreja que não tem conhecimento é uma igreja que tudo que se fale para ela acata e a tem como verdade qualquer tipo de conteúdo que se apresente. E aí, quando a gente foca muito as nossas atividades litúrgicas, vamos dizer assim, na nossa igreja local, quando a gente foca tanto as questões de campanha e ato profético e uma coisa e outra, e começa a esquecer um pouco as questões do ensinamento, a gente foge do propósito do que é o cristianismo, do que é a verdade que Jesus deixou. Eu disse aqui, não sei se foi nessa sala, que eu falei o quê? Que o ministério de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Em primeiro lugar, ensinando o evangelho do reino. Segundo, pregando nas suas sinagogas. E terceiro, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, primeiro é ensinamento. Segundo é a pregação. E terceiro é o milagre, o poder,
a manifestação. O que é que as pessoas gostam mais? Buscar primeiro o poder sem o legítimo aprendizado. Quando o poder que eu busco vem antes do aprendizado que eu preciso, eu não sei dosar, equilibrar nas minhas questões espirituais. E vai ter que voltar. E aí, sim, porque queimou etapas. Porque queimou etapas. É um desequilibrado na fé. Existe um ditado que diz assim: a teologia sem a espiritualidade é academicismo. A espiritualidade sem a teologia é fanatismo. É necessário passar primeiro pela fase do aprendizado, a fim de que haja a fase da distribuição e proliferação desse aprendizado que nós aprendemos aqui. É por isso que Mateus capítulo 4, versículo 19, Mateus capítulo 28, versículo 19, tem duas palavras lá que são determinantes. Mateus capítulo 4, versículo 19, diz assim, Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está falando aquilo ali para Pedro e para André, seu irmão. Mateus capítulo 28, e versículo 19, ide, fazei. Olha a diferença entre Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus diz, vinde após mim, ou seja, ele está dizendo, eu na frente, ensinando, e vocês aqui a minha retaguarda o quê? Aprendendo. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Quando ele diz assim, vinde após mim, ele na frente, então, quando ele está dizendo, vinde, ele está dizendo, eu vou na frente, vou ensinando. E não é por acaso, que não é nada por acaso, que no versículo 23, depois que ele diz, vinde, e eu vos farei pescadores de homens, e andando Jesus viu Tiago, viu os filhos de Zebedeu, João e Tiago, seu irmão, filhos de Zebedeu, e eles estavam o quê? Consertando as redes. Ele disse, vinde, e eles o seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia ensinando. Significa que aqueles a quem ele chamou estavam o seguindo, aprendendo. Quando chega no Mateus capítulo 28, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, agora Jesus diz, vão para lá, para a Galileia, e eu vou estar com vocês lá, vão para lá, que eu tenho umas recomendações. Aí, antes de Jesus subir, depois de ressuscitado, ele disse, portanto, ide, fazei. Agora, ele diz, é como se ele estivesse dizendo, eu vou embora, o que eu vim deixar, eu já ensinei, vocês já sabem o que devem fazer, agora, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que o quê? Que vos tenho mandado. Observe que há uma diferença entre o ir e o vir. Então é impossível o cumprimento de projeções ministeriais, sejam para que se destaque em qualquer área do conhecimento, seja para qualquer área do conhecimento, seja para qualquer área que o Senhor te chamou a trabalhar. Se Ele te entregou dons de manifestações de maravilhas, se Ele entregou o dom da revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, se Ele entregou o dom que seja a cada um de nós, esse dom nunca é superior à Escritura. A Escritura é a base, é o fundamento para que haja equilíbrio exatamente no uso desses dons. É por isso, pastor Barros, que a gente vai ver tanta gente indiscriminadamente fazendo uso do nome de Jesus, e Jesus honra o nome dele, e muitas coisas acontecem, mas só que a pessoa tem o carisma e tem o dom, ela é usada naquele dom, mas isso não significa que ela seja uma pessoa enquadrada nas Escrituras, porque tem muita gente, se não fosse assim naquele dia, alguém não iria dizer assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres e maravilhas. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas não fazer milagres em nome de Jesus? Como é que Jesus não conhece? É porque Jesus conhece quem Ele conhece pelas Escrituras.
Jesus conhece quem lhe conhece pelas Escrituras. Tem que estar devidamente quadrado. Aí por isso que a igreja, na igreja primitiva, nós temos aí as referências no nosso livro, a apologética, onde aparece o nome apologética, o nome apologia, que é defesa da fé, Filipenses capítulo 1, versículo 17, Filipenses capítulo 1, versículo 16 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, aparece aí a palavra defesa da fé. Os versículos estão aí. Paulo aos Filipenses disse: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Essa palavra defesa é apologia. É apologia, ou seja, é onde aparece a palavra apologia como significado de defesa. Pedro também, antes, santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder o quê? A todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, eu costumo dizer o seguinte: eu preciso saber por que eu creio, para que eu creio e no que eu creio. Essas perguntas são três, elas precisam estar muito bem formatadas na nossa vida cristã. No que eu creio? Essa é uma questão. No que eu creio? A segunda questão é: para que eu creio? Ora, no que eu creio? Se eu creio nisso, então por que eu creio? Ou para que eu creio? Qual é a razão disso? E eu preciso ter essas respostas muito bem formatadas na minha vida cristã, a fim de que haja aperfeiçoamento em tudo quanto estou fazendo. Então, os objetivos da apologética é ensinar a rejeitar os falsos ensinos e rejeitar tudo aquilo que seja contrário à proposta sadia, à proposta salutar do Evangelho. Eu não consigo me silenciar diante de algumas questões que nós vemos no nosso dia a dia. Hábitos, costumes, manias, quase que a igreja meio que se perdendo, digo a igreja local, quase que meio que se perdendo nos seus ideais por causa de achismos, por causa de pensamentos, de ideias, de costumes que estão sendo implantados e as pessoas parecem que não estão muito preocupadas com isso. O importante é que Deus manifestou a glória dele naquele lugar. Não, Deus manifestou a glória dele, mas por qual meio? Mas nós criamos temos duas classes de obreiros na igreja: os inúteis e os excelentes. E alguém diz assim: eu quero pelo menos ser o servo inútil. Não, para com isso. Não queira ser um servo inútil, não, porque o servo inútil só faz o que lhe é mandado. O servo excelente, ele olha a necessidade, ele enxerga sem precisar ninguém mandar ele fazer. Eu costumo dizer que nós não estamos procurando funcionários da igreja. A igreja não precisa de funcionários, a igreja precisa de colaboradores, servos comprometidos com o trabalho. Os servos comprometidos com o trabalho, os colaboradores, eles não funcionam porque estão na função. O funcionário só funciona na função. Tirou a função dele, ele para de funcionar, porque ele está atrelado à função. Talvez isso ajude a explicar porque quando tira a liderança de jovem de uma pessoa, a liderança de senhora de outra, a igreja de outro, o pastor, porque não pastoreia mais, nem congregar mais, não congrega. A irmã do círculo de oração, porque não é mais líder do círculo de oração, não pisa mais nos pés na oração. O líder de jovem, porque não é mais líder de jovem, nunca mais pisa os pés no trabalho da juventude, não quer nem saber. É porque é um servo inútil, só faz o que era mandado e de quebra só funcionava
na função. O colaborador não. O colaborador é diferente. Ele não funciona na função. Colaborador sem função ou com função, ele continua colaborando. Ele não precisa de cargo para trabalhar. Ele não precisa de credencial de ministro para trabalhar. Com credencial ou sem credencial, ele trabalha, porque ele é um colaborador do reino, ele é um servo de excelência. Não precisa ser mandado para fazer. Então, diante disso, quando há o ensinamento dos falsos ensinos, a rejeição das doutrinas e dos hereges e o encorajamento, aí há uma igreja local, aí eu estou falando nossa, aí há uma igreja local consolidada. Como é que eu sei que uma igreja se consolidou? Quando essa igreja tem a sua estrutura de ensino pronta, montada, aplicada. Do contrário, é uma igreja que nunca se consolidará. Tá? A apologética é isso aí, ó. Defender contra os ateus, contra os críticos e contra a ciência. O ateísmo é uma frente também, uma frente contrária. O ateísmo é uma frente contrária à proposta teísta, ou seja, nega a existência não só de Deus, mas nega a existência do que é atrelado ao espiritual. Os críticos são aqueles que às vezes estão entre nós. Muitas vezes esses críticos não são cientistas nem são ateus, eles creem em Deus, mas vivem criticando. O negócio dele é estudar para tentar desconstruir, interpretar o seu bel prazer a fim de que cause contenda e conflito entre os irmãos. Esses críticos aí, os críticos tentam procurar qual foi o espinho na carne de Paulo. Os críticos querem descobrir qual foi o sinal que Deus deixou em Caim. Os críticos... Os críticos, eles querem saber tudo a respeito do que a Bíblia nunca disse. E vão formular suas teses com fundamento em cima de tudo aquilo que nunca leram. E vão viver ancorado no seu pensamento de que estão profundamente certos, quando na realidade estão extremamente equivocados nas suas colocações. Aí eles querem descobrir muitas coisas que o texto não deixou. Então esses críticos, eles não são ateus, eles acreditam em Deus, não são cientistas, mas eles estão estudando para tentar desconstruir alguma coisa que eles julgam que está errado. Aí eu pergunto, tem esse tipo de gente em nosso meio? Tem. Tem e é muito. Infelizmente. E a ciência? Os cientistas, eles procuram muitas respostas. Então, os cientistas, eles também acreditam, mas tem essa parte da ciência que tenta desconstruir as verdades descritas nos textos das Escrituras. Aí, essas três áreas aí da interdisciplinaridade, a teologia histórica, sistemática e bíblica. Alguém poderia me dizer qual a diferença da teologia histórica, da sistemática, da teologia bíblica? Isso. Teologia histórica, ela trata dessas questões históricas envolvendo as questões bíblico-doutrinárias. Teologia histórica trata da história da igreja, trata da história que tem relação com as Escrituras. A teologia sistemática, qual é a diferença da teologia sistemática para a teologia bíblica? A diferença é que a teologia sistemática, ela vale-se de fontes externas, inclusive remetendo até a questões comprovadas, como a ciência, porque a teologia sistemática, ela procura fontes que venham convergir com aquilo que é a questão doutrinária. Por exemplo, quando nós vamos tratar de teologia sistemática, nós precisamos remeter a várias fontes. Então, eu tenho a teologia sistemática trabalhando-a e fazendo apontamentos com questões da antropologia,
com questões da pneumatologia, com questões da soteriologia e da martiologia, da angelologia, e para todas essas frentes existem correntes e pensamentos. Quando eu vou falar da soteriologia, doutrina da salvação, eu tenho correntes teológicas que apontam para essas definições. Quando eu vou falar de doutrina do pecado, eu tenho pensadores estudiosos que tratam dessas questões do pecado, da construção e etc. Da natureza do pecado, se foi antes, se foi depois, se é geral, se não é, se herdou, se não herdou. Tudo isso a teologia sistemática procura trabalhar, trazendo à discussão esses temas que provoquem ali o crescimento e o aprendizado, e as interpretações elas podem ser, uns pensam assim, outros pensam assim. Uns tratam do pecado como sendo transmitido de pai para filho, outros tratam do pecado como sendo uma natureza que o homem herda do outro. São questões da teologia sistemática. Quando nós vamos para a teologia bíblica, e a diferença é que a teologia bíblica, ela não se vale de fontes externas. A teologia bíblica, ela se vale exclusivamente da própria Bíblia. Ou seja, ela interpretando a si mesma. A Bíblia interpretando a si mesma. A teologia bíblica. Então, eu não preciso remeter às questões externas e às fontes secundárias. Teologia bíblica, eu vou trabalhar exatamente só a Bíblia dentro das interpretações, usando a hermenêutica, usando regras de hermenêutica, usando a exegese para interpretar a própria Bíblia sem ser preciso remeter ao que disse A, o que disse B, o que disse C. O que disse a Escritura é suficiente. É por isso que quando você vai ver aquelas pessoas antigas que muito estudaram a Bíblia, e você vê que elas estão coerentes dentro da sua interpretação, é porque biblicamente, ela consegue, ou ela conseguiu extrair aquilo que é a verdade do texto, sem precisar remeter a fontes externas. E por essa razão, a importância da teologia bíblica, nós vamos estudar aqui teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. São duas disciplinas do nosso curso, e eu ministrei as duas também. Dos 15 livros eu ministrei 9. Dos 15 eu ministrei 9. Eu já estou no segundo aqui, né? Mas eu penso que eu vou ficar só por aqui mesmo, por esses dois. Talvez. A transversalidade, temas gerais, dimensão prática e resposta da fé. Transversalidade, ela, como eu disse, tratando dos temas gerais, a sua aplicação prática e a resposta da fé, a partir dessas questões aí. A importância da apologética no Novo Testamento, que é o nosso capítulo 2. A importância da apologética no Antigo Testamento. Quando a gente fala de apologética no Antigo Testamento, parece o apologética parece ser uma palavra tão neotestamentária, tão contemporânea. De fato é contemporânea, é uma palavra neotestamentária, mas a defesa da fé ela acontecia também no meio dos profetas. Eu coloquei aqui esses atributos exclusivos de Deus: onisciente, onipotente, onipresente, transcendente, imutável, triuno, perfeito e santo e eterno. São esses atributos de Deus, os exclusivos, atributos exclusivos de Deus. Por que exclusivos? Ele não repartiu com ninguém, isso aí é só dele. Ninguém tem. Pastor, eu queria ser perfeito. Não, você não é perfeito. Pastor, eu queria ser imutável. Não, é impossível. Você nunca será. Eu nunca serei imutável. Isso é só Deus que tem isso aí. E essa realidade, eu preciso compreender isso aqui. E quando eu compreendo isso aqui, eu compreendo sistematicamente. Porque eu vou
E aí, quando eu disse, teologia sistemática se vale das fontes externas a fim de que se chegue a conclusões corretas, internas das Escrituras. E onde é que eu encontro a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus? Ou seja, Deus preenche todos os espaços, onipresença. Deus preenche todas as esferas de poder, onipotência. Deus preenche todas as esferas do campo da mente e do pensamento do ser humano. Ele conhece todas as coisas. Onisciência. Deus, ele é transcendente. Deus, ele é transcendente. A transcendência de Deus é um atributo que ressalta a superioridade de Deus sobre todas as coisas. Dentro da transcendência de Deus está a imanência, a eternidade, a infinitude e a imarcessibilidade. Deus não tem fim, Deus não tem tempo, Deus é atemporal, não vive preso ao tempo, ele é eterno, ele não tem fim, é infinito, ele é imarcessível, se ele não se permitir, ninguém o acessa. E ele é soberano, está sobre tudo e sobre todos. Mas ele também é imanente, apesar de toda essa grandeza, apesar de toda a sua infinitude, toda a sua eternidade, toda a sua soberania, ele é imanente, ou seja, apesar de tudo isso, ele é inseparável da sua criatura, ele está sempre perto de nós o tempo todo. Isso é uma questão da teologia sistemática. E eu preciso, pastor, conhecer isso? Preciso. Por quê? Porque os profetas, eles tinham esse relacionamento com Deus. Os profetas, eles tinham esse relacionamento com Deus. O comentarista traz aí você vai olhar, as referências são tantas, Êxodo, Deuteronômio e tantas outras referências nós temos aí. Depois lá na sua casa dá uma olhadinha. Em defesa da santidade, olha aqui, atributo exclusivo de Deus. Deus, ele é santo. Então, em defesa da santidade, Amós trabalhou em defesa da santidade, o salmista trabalhou em defesa da santidade, pôs de coração, Salmo 24 também ele traz, 24:3, aqueles que além de mão e pôs de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmo 139, o que é que diz lá? Tu me sondas e me conheces, tu conheces quando eu ainda era informe. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer até o mais profundo, tu ali estás. Se eu for até o céu. A onipresença. Tá? Isso é uma questão, é a teologia sistemática, mas a Bíblia trazendo essa verdade. Para ele, Deus, ou seja, ele é inalterável, ele é imutável. Com trevas ou não, ele permanece sendo o que ele é. Deus não muda a sua essência, nem a sua essência na exclusividade, nem a sua essência na moralidade. Deus não muda, nem a sua essência da exclusividade, nem a sua essência da moralidade. Porque Deus, ele é amor, sendo ele amor, Deus não pode negar-se a si mesmo. Porque Deus é fiel, sendo ele fiel, ele não pode negar a si mesmo, porque é produto da sua essência. Fidelidade é produto da sua essência moral. Deus é inalterável, permanece imutável na sua fidelidade, mesmo que nós sejamos infiéis. Deus permanece inalterável no seu amor, mesmo que nós tenhamos ódio. Deus é inalterável na sua verdade, mesmo que nós a mintamos. Deus é inalterável na sua imutabilidade, mesmo que nós mudemos o tempo inteiro. Então, Deus, ele é inalterável na sua justiça, mesmo que nós sejamos injustos por alguns momentos. Então, Deus, nesses atributos aí, nós temos os servos dele trabalhando. Aí nós temos o decálogo e os profetas. O que é o decálogo? O resumo da lei de Moisés. O resumo da lei de Moisés. Nós temos aí então os mandamentos dentro da teologia, defesa da adoração. O que era que o decálogo previa? O que é que a lei de Moisés previa? A lei que Deus entregou a ele previa o quê? A lei tinha 3, essa é a questão lá da base do livro do Pentateuco, lá do médio ainda. A lei, ela tinha 3 abordagens. A lei, ela era abordagem social, abordagem sanitária e abordagem religiosa.
A lei tinha os seus 3 aspectos: o aspecto social, o aspecto sanitário e o aspecto religioso. Então, a teologia adotada pelos servos de Deus dentro da proposta veterotestamentária era uma ideia, era uma abordagem de que Deus é o dono de tudo, Deus tudo vê, sabe de tudo e deixou a sua norma. Lembra da questão ética? É normativa. As decisões nossas devem ser decisões pontuadas, pautadas de acordo com as Escrituras. E, portanto, o Decálogo vem trazendo esse cuidado nessa prática, nessa observação. Então, a defesa da adoração. O que é que diz o primeiro mandamento? De todo. O que é que a proposta do Decálogo traz? Que Deus é único, que Ele é santo, que não há outros deuses além dele e que não há nada que esteja fora do controle dele, que esteja fora do seu amor. Tudo está concentrado em Deus e a base dele é o quê? O amor. A base de toda lei é o amor. Começa com o amor a Deus. Então, isso tem relação com a adoração, porque nós temos duas partes na lei, nós temos 2 partes. A primeira parte é o relacionamento para com Deus. A segunda parte é o relacionamento para com o próximo. Amarás teu Deus, somente a Ele servirás e tal. Primeira parte, relacionamento para com Deus. A segunda parte, relacionamento para com o próximo. É impossível se relacionar com o próximo sem se relacionar com Deus. Aí João lá na frente diz: se você diz que ama ama a Deus e odeia seu irmão, você é mentiroso. Porque se você não ama seu irmão, se você não ama seu irmão que está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não vê? É o referencial do amor. É você mesmo. Por isso que primeiro é amar o próximo como? O primeiro referencial do amor é o amor a mim mesmo. Depois o referencial do amor a mim mesmo gerará a necessidade de amar o próximo por causa do amor a mim mesmo. Então, se eu não me amo, logo como é que eu vou amar o próximo? Se eu não amo o próximo, como eu vou amar a Deus? Então, não há verdade nisso. Então, a violação dessa regra do mandamento do amor gera aí uma falsa devoção. Recebi um novo coração do Pai. Canta desse jeito na igreja, bonito, até chora. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto dessa nossa comunhão, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. É só até o time do outro perder e o time do outro ganhar. É só até o calo aparecer e alguém pisar. Então, se houver alterações no nosso comportamento em relação ao próximo por causa de picuinhas que não tem nada, aí nós estamos fora do propósito. Paulo disse aos Efésios que não tem que lutar contra o quê? Contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, aí eu pergunto, nós temos carne e temos sangue? Então não posso brigar com o meu próximo. Aí alguém diz, mas é difícil. Não estou falando que é fácil viver sem brigar. Eu estou dizendo que é possível viver sem brigar. Estou falando que é possível. Aí nos profetas nós temos aí Elias. Alguém sabe me dizer o que Elias combateu? Isso aí, agora nós estamos nos livros históricos. O que Elias debateu? O que foi que Elias combateu? Falsos profetas. Elias combateu a imoralidade, a falsa adoração. Elias combateu a adoração a um Deus que não era o Deus verdadeiro. Prova disso é a adoração a Baal e os seus profetas. O que Isaías combateu?
Isaías falava contra o quê? Faz separação entre Deus, ou seja, ele já estava na sua proposta doutrinária, diretamente de Deus como profeta, ministrando aos homens a vontade de Deus e deixando claro que essa separação ela é provocada por causa do pecado. Significa que se não estiver em uma vida de pecado, logo a adoração é legítima. Logo, a adoração é legítima. Jeremias nem se fala. Jeremias falou contra o adultério espiritual dos sacerdotes de Judá. Jeremias falou contra a perversão dos sacerdotes e tantas outras questões. Ezequiel falou contra os pastores que não cuidavam e tantos outros assuntos também que Ezequiel trata dentro da sua proposta profética. E Daniel? Daniel estava onde? Corrompido ou não? Então é possível estar na Babilônia sem se corromper. Como é possível modernizar sem mundanizar? Observe um detalhe. Daniel. O que levou Daniel para a Babilônia? Foi só porque ele era crente? Para a Babilônia, mais especificamente para o Palácio Real. Para a Babilônia muitos foram, mas para o Palácio Real. O que levou Daniel para o Palácio Real? Só porque ele era crente? Ele tinha algo a mais que tinha muitos que não tinham, embora também fossem judeus. Ele era qualificado, tinha conhecimento da língua dos caldeus, tinha conhecimento científico, olha. Tinha habilidades intelectuais. Não foi só porque ele era crente, muito pelo contrário, ele não foi para lá porque ele era servo de Deus. Ele foi para lá porque ele tinha qualidades que o império requeria para quem estivesse no palácio. Senão, seria só mais um daqueles tantos mil que foram levados. Observemos a importância de se conhecer. Porque eu digo, para congregar, para pregar, para ensinar a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, talvez o que eu sei talvez seja suficiente. Mas eu duvido se eu consigo hoje entrar no Supremo Tribunal Federal sem que haja um vínculo jurídico muito bem apresentado para que eu tenha uma justificativa plausível para dizer, preciso entrar aqui. Eu não entro. Então, é necessário que haja esse crescimento, esse conhecimento, ou seja, Daniel estava preparado. Eu tenho certeza que Daniel, eu posso conjecturar que Daniel não estudou o que estudou, não sabia o que sabia, pensando que um dia ele pudesse ir parar no palácio de Nabucodonosor. Eu não acredito que ele estudou dizendo, vou estudar porque eu vou preparar, porque eu vou, com fé em Deus, Deus me levará para o palácio de Nabucodonosor, eu tenho certeza que lá eu vou desvendar mistérios e sonhos e revelações, eu tenho certeza. Não. Ele sabia o que sabia, independente da circunstância que ocorreria na sua vida. O que significa para nós é que nós precisamos buscar conhecimento, transversalidade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Conhecer de tudo, provar de tudo, mas reter aquilo que é bom. Provar de tudo e retém o que é bom. Tá. Aqui, a mensagem deles é uma mensagem o quê? Proética. Antes de ser uma mensagem profética, era uma mensagem proética. Por quê? Porque a mensagem deles não só reivindicava o retorno e a aplicação ao que de fato era o que Deus queria, mas também eles remetiam uma mensagem proética, ou seja, eles queriam que as pessoas, além de devotadas e adoradoras ao Deus verdadeiro, também fossem pessoas verdadeiras para consigo mesmas, para com o próximo, para com os outros.
a injustiça social, as práticas que os reis faziam para com os seus súditos e tantas outras estão descritas na mensagem deles. E aqui entra essa grande questão aí, ó. O que é que está escrito aí? Não existe o secular. O que é o secular? Aí eu estou falando de uma questão relacionada à mensagem deles.